Neste ano acontecem as eleições para a majoritária e foi pensando em uma reforma política que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral apresenta um projeto que garante mais lisura nesses processos. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é engajado em apresentar projetos para garantir mais transparência nos processos eleitorais, neste ano de 2014, vai apresentar ao Congresso Nacional uma lei de iniciativa popular que prevê o fim das adoções de empresas nas campanhas. Para o presidente do MCCE em Mato Grosso, Antônio Cavalcante, esta medida deve evitar o favorecimento das empresas financiadoras de candidatos. Cada R$1 que as empresas privadas financiam as campanhas, ela tem em torno de R$ 8,50. Isso é, se uma empresa doou para determinado candidato ou partido R$1 milhão, com certeza ela terá em torno de R$ 8.500.000 de retorno. Nenhum banco, nenhuma empresa fatura tanto quanto as empresas financiadoras de campanha. E o pior, esses dinheiros são, em sua maioria, ressarcidos por essas empresas através de obras mal feitas, licitações fraudulentas e superfaturamento das obras que elas realizam junto às administrações desses governos e partidos que ela financiou. Para este analista político, o financiamento de campanhas é uma das portas de entrada para uma série de ações ilícitas. Nenhuma empresa ela vai investir num político ou num grupo de políticos se ela não tiver como meta ter um retorno lá na frente. Ela faz isso como se fosse um investimento. O problema na hora desse retorno não está só em vencer a licitação. A partir do momento que você inicia todo um processo onde ele já foi ilegal, do ponto de vista moral, significa que essa imoralidade ela pode continuar. Lá na frente vai ter o percentual dessa obra, vai ter a obra superfaturada, vai ter o agregamento de outros elementos dentro da política, outras pessoas e outras instâncias. Então ela é apenas uma dos elementos que compõem a corrupção brasileira. E um dos órgãos responsáveis pela fiscalização das ações e gastos dos gestores públicos é o Tribunal de Contas, que acompanha desde o processo licitatório até o pagamento de serviços para as empresas terceirizadas. Por isso que é necessário uma fiscalização rigorosa e, em muitos casos, a participação da população denunciando essas eventuais irregularidades na execução contratual e, em muitos casos, o que acontece, por exemplo, no âmbito da União, grandes obras públicas são acompanhadas periodicamente. Todos os anos elas são examinadas, auditadas para verificar se a execução contratual, a execução da obra pública, está seguindo um valor adequado ou se está havendo algum tipo de manipulação. A sugestão do MCCE é que o próprio eleitor faça o financiamento das campanhas do político que ele julgar conveniente. Porém, sugere um limite de valores, ou seja, cada cidadão pode custear até R$ 700 para esta finalidade. A intenção é incluir a população nos processos eleitorais. A sociedade se organizarem para contribuir no processo eleitoral limpo, transparente, onde as pessoas eleitas nesse processo fossem realmente representantes da população e não de setores do empresariado. O financiamento público resolve o fim do relacionamento direto entre empresa e partido político e pessoas. Mas, por exemplo, o Caixa 2, ele não é legal. O fato de termos apenas e tão somente o financiamento público sem um cuidado maior em torno disso não significa que não teremos ainda um outro tipo de caixa econômico ilegal financiando alguns candidatos. O Tribunal de Contas esclarece que em qualquer situação de irregularidade, o gestor está passível de multa, além de correr o risco de sofrer outras penalidades. O tribunal manda ouvir a empresa e o administrador público. Se comprovar que ele praticou um ato ilegal com culpa ou vontade própria de praticar esse ato, ele pode ser multado pelo Tribunal de Contas. Se for detectado que aquela ação provocou um prejuízo aos cofres públicos, ele pode ser condenado a ressarcir os cofres públicos. E essa condenação vai, então, ser acionada judicialmente para cobrança. E havendo indícios de que o que foi feito
representam algum tipo de crime, isso é encaminhado ao Ministério Público para promover as ações penais.